Efésios 4, 17 a 19 é o texto que servirá de base para a nossa aula nessa manhã. Efésios 4, 17 a 19. Diz assim o texto: Isto, portanto, digo, no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Bom, nós estamos trabalhando nesses domingos todos sobre cosmovisão. E mais uma vez eu quero fazer uma rapidíssima recapitulação aqui para que a gente contextualize o momento em que estamos. Nós temos então a ideia de cosmovisão. O que é cosmovisão? É a visão de mundo, é aquilo que se enxerga a partir de óculos que eventualmente temos. A verdade, no segundo momento estudamos isso, a verdade ela existe, é absoluta, e essa verdade ela se encontra exclusivamente na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Então, esses foram os dois primeiros assuntos. Posteriormente, no terceiro momento, estivemos juntos ali estudando os três pressupostos da cosmovisão bíblica, né? Então, a criação, a ideia é que existe um Deus que governa a sua criação de maneira perfeita. O Criador, ele deu autoridade ao homem para representá-lo e dominar sobre a sua obra com o objetivo de levar toda a criação a glorificar a Deus. O segundo pressuposto da cosmovisão bíblica é a queda e, em terceiro lugar, a redenção. Então nós temos esses três elementos dentro da visão bíblica, e é assim que o crente enxerga a vida, a partir dessa perspectiva. Criação, Deus é criador e criou todas as coisas. Este homem criado caiu, distanciou-se de Deus, e então a redenção, Deus vem ao encontro desse homem para resgatá-lo. A partir do domingo passado vimos então o primeiro ponto, a questão da criação. Falamos bastante a respeito disso, e hoje nós vamos ver os efeitos da queda, que é o segundo elemento que está presente então aí na visão bíblica, ou na cosmovisão bíblica, na cosmovisão cristã. Os efeitos da queda. Quando é, e a pergunta inicial é essa, quando é que esta queda aconteceu? Quando é que o homem tropeçou na sua relação com Deus? Vamos lá em Gênesis capítulo 3, de 1 a 6. Gênesis 3, de 1 a 6. No capítulo 3, nós temos então aí a queda do homem, quando o homem se separa de Deus, quando há um rompimento no relacionamento de Deus com a sua criatura maior, com aquilo que ele fez, sendo imagem e semelhança dele. O que nós temos aí no capítulo 3, de 1 a 6? Temos lá o seguinte: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Satanás faz uma pergunta. Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Muito bem. O que é que se encontra nesse texto aqui? O que nós temos aqui? 3 observações. Primeira delas,
o diabo tentou. Por que o diabo tentou? Porque isso é da natureza dele. Ele é tentador. Ele é tentador. Nós temos alguns textos aqui que eu não vou ler agora. Se você quiser, como eu sempre digo, eu te dou esse rascunho depois para você ter todos os textos. Mas Mateus 4, Marcos 1, Lucas 4, 1 Coríntios 7, 1 Tessalonicenses 3, nós temos lá a expressão, ele é tentador. Ele é tentador. O diabo tem essa característica. E o que ele faz? O que o diabo tenta? Em primeiro lugar, o diabo tenta confundir o homem, distorcendo a fala de Deus. Temos aí no versículo 1 o seguinte, o diabo perguntando, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Não foi isso que Deus disse? Ora, Deus não havia dito isso. Deus não disse que não era para comer de todas as árvores. Deus disse, não é para comer apenas de uma árvore. Veja então que a ideia satânica é essa, confundir aquilo que Deus diz. E isso ocorre até hoje. A gente vai ver e vai ter inúmeros exemplos disso. Pessoas distorcendo aquilo que Deus diz. Muito bem. O diabo ele tenta confundir, ou melhor dizendo, agora convencer o homem de algumas coisas. Primeiro, convencer que Deus é mentiroso. No versículo 4 você tem o seguinte, é certo que não morrereis, o diabo diz. É como se ele dissesse, na verdade Deus mentiu para vocês. Vocês não vão morrer. Tenta convencer o homem que Deus é um ser inseguro e que ele não quer concorrência. Deus é alguém que tem medo de perder a sua posição ali divina. Então o diabo diz lá no versículo 5, ele sabe que no dia que comerem do fruto, vocês serão como Deus, vocês serão como ele. Então ele tem medo de concorrência. E por último, que ele não precisa, o diabo tenta convencer o homem ali de que ele não precisa de Deus, que ele vive muito bem sozinho. Veja o que ele diz ali no verso 5 ainda, Satanás ao homem, no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vocês serão como Deus, vocês não precisarão dele, e é por isso que ele não quer que vocês se aproximem mais do que vocês já se aproximaram. O diabo, então, com esses argumentos, ele consegue convencer o homem a fazer uma coisa, a desobedecer a Deus. E aí nós temos, então, meus irmãos, o principal pecado humano, desobediência. A partir da queda, o homem nasce com isso no seu DNA, desobedecer a Deus. Este é, talvez, a maior prova da queda. Desde pequenininho, as crianças já nascem desejosas de desobediência, e é por isso que elas desobedecem os pais naturalmente, desobedecem os mais velhos, e no avanço da idade vão tentar, tanto quanto possível, desobedecer a Deus. Versículo 6 diz o seguinte, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejava para dar entendimento, ou seja, a ideia aí é de que aquele ser humano viu ali tudo aquilo que ela desejava, tudo aquilo que tudo aquilo que se queria ter, né? Era perfeito aquele objeto que estava diante dele ali. Então o texto diz, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E aí a gente tem inclusive uma indicação de que a mulher, ela tinha uma boa intenção de dividir com o homem, com alguém, aquilo que para ela era bom, tá certo? Aquilo que ela estava acreditando naquele momento que era bom para ela. Então ela chega para o marido e diz, come isso aqui vai ser bom, toma esse negócio, experimenta isso aqui, tenha essa experiência, vai ser bom para você, porque está sendo bom para mim. Agora olhe, é isso que o pecado faz. O pecado é algo que engana. Afinal, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas Satanás, ele é o pai da mentira. E mentira muito bem contada, muito bem construída, a ponto de enganar. A Bíblia diz que a ideia é, se possível, enganar até os eleitos de Deus. A Bíblia fala isso. Enganar os eleitos é algo realmente desafiador. Mas quantos eleitos têm sido enganados pelo diabo em várias das suas áreas? Porque a mentira é muito bem contada e muito bem construída. E é isso que acontece aqui com Adão e com Eva. Eles caem na armadilha do diabo, na mentira dele. E acreditam piamente que aquilo seria realmente bom para eles. Bom para eles.
É por isso que eu insisto em dizer, e tantas vezes eu tenho dito isso, que quando as pessoas caminham sem Deus no coração, a rigor, elas são felizes. Essa ideia de dizer assim, quem está no mundo, não está na igreja, não está com Deus, são pessoas realmente infelizes. Não é verdade, elas são felizes. Elas acreditam na felicidade que existe com elas ali. E elas acreditam realmente que de alguma maneira, ainda que de maneira consciente ou inconsciente, elas acreditam que elas não precisam de Deus. Elas estão bem do jeito que elas estão. Muito bem. E daí então a queda acontece a partir da desobediência que Adão e Eva fazem ali em relação a Deus. O homem então escolheu desobedecer a Deus e obedecer a sua própria carne. O homem deixou de olhar para os interesses de Deus e passou a olhar para os seus próprios interesses. É exatamente isso que passa a existir a partir de então. O homem caiu e não conseguiu mais se levantar, pelo menos ele não consegue sozinho. Assim ele se torna um ser caído, falho, pecador. Desde Gênesis capítulo 3, o homem não consegue mais deixar de pecar. Ele não consegue mais deixar de pecar. Ele se tornou um homem, ou se tornou um ser pecador por natureza. Por natureza. Isso faz parte, portanto, da natureza humana, o pecado. Nascemos pecadores. Veja só, dê uma olhada, por favor, ali em Salmo, capítulo 51, versículo 5, salvo engano meu. Alguém, por favor, rapidamente. Salmo 51, versículo 5. O homem, então, você vai ver, ele é pecador. Ele nasce pecador. E será um pecador até morrer. Enquanto você está procurando aí, observe. Esta é a visão bíblica. Esta é a cosmovisão cristã. Todo crente em Jesus Cristo crê absolutamente nisso, de maneira inequívoca, que todo ser humano nasce pecador. Nasce assim. Portanto, eu não vou entrar nessa questão, mas eu queria que você se lembrasse disso. Não existe inocência infantil. As crianças nascem pecadoras. Elas já nascem, já saem da barriguinha da mãe pecadora. Não existe esse período de inocência ou de impecabilidade. Toda criança recém-nascida, ela já é pecadora. E nasce, do ponto de vista bíblico, já separada de Deus, distante do Senhor. Só vai tomar consciência disso lá na frente. Mas por quê? Porque isso faz parte da natureza humana. Da natureza humana ser pecador. O que está aí no Salmo 51, 5? Se é que eu acertei isso. Isso. Eu nasci na iniquidade, diz Davi. E a ideia aí que não é que ele nasceu num ambiente pecador ou num ato sexual que era ilegítimo. Não é disso que Davi está falando. Davi está dizendo que ele nasceu assim já. Ele nasceu pecador. Muito bem, é da natureza do homem, portanto, pecar. Assim como é da natureza, por exemplo, do porco procurar a lama, ou do pássaro voar, ou do peixe nadar, ou da minhoca perfurar a terra. É da natureza ser assim e fazer essas coisas. Eu queria que nós considerássemos rapidamente agora novamente Efésios 4, 17 a 19, que nós lemos há pouco. Volte lá para esse texto, Efésios 4, 17 a 19. Efésios 4, 17 a 19 novamente. Nós já lemos o texto, e o que nós temos aí? Nós temos aí as consequências da natureza pecadora, dessa natureza que foi deformada pelo pecado. Nós temos aí um vislumbre, um quadro, um cenário ainda pequeno, daquilo que são as consequências da queda. Veja, o que nós estamos tratando nessa manhã? Dos efeitos da queda, das consequências do que ocorreu lá em Gênesis capítulo 3. O relacionamento do homem para com Deus até então era um relacionamento absolutamente perfeito. A gente vai considerar isso
ainda que pontualmente daqui a alguns instantes, mas era um relacionamento perfeito. Com a queda, a imperfeição aparece, os problemas surgem, algo que simplesmente não existia. Veja, então, nós temos aí alguns exemplos, dos versos 17 a 19, sem especificar onde está no texto, mas nós temos aí vaidade, nós temos aí uma ansiedade pelo desejo de satisfazer a sua própria carne. Paulo está falando disso aqui, um desejo ardente, uma volúpia por isso, de uma autossatisfação, por desejos carnais, sejam desejos lícitos ou ilícitos, legítimos ou não, mas independentemente disso, é o desejo de satisfazer a sua própria carne. Surge a partir daí uma confusão mental sobre a realidade, né? Até então, o homem enxergava com muita clareza a sua realidade. Com a entrada do pecado, tudo fica muito confuso. Passa a existir uma distância de Deus, do seu Criador. O homem se distancia da sua origem. Passa a existir uma ignorância sobre a experiência da vida, o que de fato é a vida. É por isso que hoje, uma das perguntas mais recorrentes para qualquer ser humano, e eu acredito piamente que não há exceção nisso, a pergunta é: por que eu estou aqui? Por que eu existo? De onde eu vim? Coisas desse tipo. As perguntas estão frequentes na mente das pessoas, embora muitas vezes não são verbalizadas, mas elas estão presentes. Qual é o sentido da vida? Isso é fruto da entrada do pecado. As pessoas perdeu-se a razão da existência. Domingo passado eu preguei aqui sobre Pedro, alguns aqui vão se lembrar disso no domingo à noite, e eu disse que Pedro, depois que ele nega Jesus, ele vai chorar num local, e chora amargamente, considerando o fato de que ele havia negado não apenas uma pessoa chamada Jesus de Nazaré, ele negou a própria existência da vida, o próprio sentido da existência. Foi isso que ele negou, e é por isso que ele se abate tão profundamente. E de maneira talvez menos clara, isso ocorre na vida das pessoas hoje. Com a entrada do pecado, o coração se endureceu. Isso significa dizer que as pessoas se tornaram insensíveis àquilo que é Deus, se tornaram insensíveis a Deus, se tornaram insensíveis ao belo, aquilo que é puro, aquilo que é correto, aquilo que é justo. Tem uma noção rasa a respeito disso, porque vimos isso inclusive no domingo passado na aula que tivemos aqui, que evidências da verdade, os sinais da verdade ainda permanecem na criação, ainda que caída, em toda a natureza e de maneira especial no homem. O homem ainda permanece com sinais da divindade consigo, entretanto, de maneira rasa, de maneira superficial e distorcida, né? E finalmente, o homem tem avidez por aquilo que é errado, injusto, sujo, por aquilo que é obscuro. Tudo isso você tem aqui entre os versos 17 a 19 de Efésios 4. Todas essas características do homem caído estão presentes aqui. Paulo fala dessas coisas. Tudo isso é consequência do pecado. Pois não, Silvio? A maioria do ser humano, qualquer coisa que ele chegar ao lado do outro e ler a Bíblia, ele não tem nada, porque é difícil interpretar a Bíblia. Sim. Há uma questão aí de justos e ímpios, de conversão e não conversão, né? A gente vai ter muita gente, especialmente aqui no Brasil, que é um país cristianizado, muita gente, mas muita gente mesmo com a Bíblia em casa, muita gente com a Bíblia aberta lá, às vezes no Salmo 91, mas essa Bíblia ela tem duas utilidades: servir no primeiro momento de algo que pode dar ali misticamente alguma sorte ali para aquela casa, algum benefício, né? Ou em segundo lugar apenas como objeto de decoração ali na sala, nada além disso, certo? Muito bem, nós temos então aí as consequências do pecado. Eu quero trabalhar aqui rapidamente agora sobre alguns pontos que a nossa revista aponta sobre os efeitos da queda. O primeiro ponto é o seguinte: o coração foi o
mais atingido pela queda? Pois não, Antônio. Aqui, Deus não autorizou que Adão e Eva tivessem filhos. Sim. Por que os filhos nascem em pecado? Se eles tivessem fornicados, aí o filho teria nascido, a mãe teria concebido em pecado. Mas aqui não está autorizado por Deus. Deus abençoou e ele disse: Isso depois da queda, né? Eles tiveram filhos depois da queda. Isso. Mas a ideia é que eles não tiveram filhos antes da queda, eles tiveram filhos depois da queda. Certo? Tá bom? Ok. Muito bem. Então, primeiro ponto aí, o coração humano foi o mais atingido pela queda. O coração humano foi aquilo que teve o maior impacto a partir da queda. Bom, o que é coração a partir do conceito bíblico? Coração, do ponto de vista bíblico, é o ponto central. É o ponto central. Humano. Né? Veja, é a sede da vida, é o centro nervoso da vida humana. Essa é a ideia da expressão coração dentro da Bíblia. Então, observe, coração é o quê? É a sede da vida, a sede, o centro mesmo ali. Né? Eu diria o seguinte, inclusive, a ideia de coração, significando ponto central, se tornou popular. Daí frases, por exemplo, como o coração da cidade, não é? O coração do time. É o ponto central. Essa é a ideia da expressão coração na Bíblia. Muito bem. Então, o pecado tendo atingido o coração, ele se expandiu para pelo menos 3 áreas humanas. Tá ficando claro isso, meus irmãos? A principal área humana atingida foi o coração, o centro do ser humano. É a vontade, né? Então, e aí, tendo atingido o coração, 3 áreas que estão absolutamente linkadas ao coração, ligadas na sua essência, foram também atingidas. 3 áreas. Foram atingidos a mente, foram atingidos a vontade e as emoções. Mente, vontade e emoções. Tudo isso foi atingido quando o coração foi impactado pelo pecado. Então vejamos aqui de maneira breve. Quanto à mente, antes da queda, Deus era o centro do pensamento. Tudo era feito para Deus e por causa de Deus. Toda a razão, toda a questão racional que existia no ser humano era voltado para Deus. O pensamento sempre voltado para Ele. Após a queda, entretanto, o homem se tornou avesso à ideia de um Deus no centro, a ideia disso. Passou a ser algo, de certa forma, desesperador para os homens. O homem, nesse sentido, então, se tornou o centro da vida. Veja, por favor, veja aí Jeremias 18:12. Jeremias 18:12. Rapidamente. Uma outra pessoa, Romanos 1:21. Romanos 1:21. Quem abriu Romanos 1:21 pode ler já. Após a queda, o homem se torna avesso à ideia de um Deus que está no centro da sua existência, das suas decisões, daquilo que ele é ou faz. Romanos 1:21. O que diz aí? Pode ler. Romanos 1:21. Ok, então não deram glória a Deus, não o colocaram como centro, tiraram Deus do centro. O homem fez isso. Jeremias 18:12. Mas ele nos diz: não há esperança, porque entraremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Ok, então eu acho que ouviram todos aqui, né? O homem se colocando como centro de todas as coisas, tá bom? Como centro e como razão da sua própria existência. Ele existe porque ele se fez assim, ele não precisa de mais ninguém para existir e para fazer as coisas acontecerem.
Muito bem, então a mente humana foi afetada. Antes, todo o seu raciocínio era voltado para Deus. Tudo que ele fazia ou deixava de fazer era por causa de Deus. Para ele, fazia isso de maneira racional, de maneira consciente. Agora não, ele deixa de fazer para Deus para fazer para si próprio. Segunda coisa, foi atingido também a vontade humana. A vontade. Veja, eu digo aqui, a vontade que se torna conhecida por meio dos desejos e preferências, influencia as escolhas para o bem ou para o mal. Veja, a vontade, a vontade de alguém, a vontade de qualquer pessoa, a sua vontade, a minha vontade, ela é manifesta a partir de desejos e preferências que nós temos. Tá certo? Então, você eventualmente tem vontade de tomar um sorvete. Você tem essa vontade. Mas qual sorvete você vai tomar? O da sua escolha, da sua preferência. Então, a vontade é a manifestação aberta, pública, se for o caso, das suas escolhas, ou das nossas escolhas, das nossas preferências. E essas escolhas ou preferências, elas são para o bem ou para o mal. Tudo bem? Agora veja, a vontade humana inicialmente era livre antes da queda, e eu não vou entrar nesse ponto aqui porque não é o momento, mas antes da queda, antes do homem pecar, ele tinha um livre-arbítrio. Hoje não tem mais, porque o homem, ele foi originariamente criado reto, ou seja, absolutamente justo. Veja lá alguém, acompanhe apenas a leitura, não precisa abrir, apenas para ganhar tempo. Eclesiastes 7:29 diz o seguinte: Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Está lá o texto. Mas Deus fez o homem reto, absolutamente correto, justo, nas suas decisões, naquilo que fazia, ou naquilo que poderia fazer, e portanto reto, com uma visão absolutamente clara da verdade, de justiça, de santidade. Era alguém que tinha condições de fato de tomar uma decisão livre. Então ele tinha essa liberdade lá, uma retidão que era sustentada por um conhecimento verdadeiro de tudo, conhecimento real, essa retidão sustentada por um perfeito senso de justiça e por uma santidade perfeita também. A santidade divina estava ali no homem antes da queda. Não havia pecado ou mancha de pecado, não havia falha moral ou ética nele. Então, com isso tudo, com um conhecimento verdadeiro, com um senso de justiça, com santidade, o homem tinha condições de ser livre. Esses três elementos geravam, portanto, escolhas morais de acordo com a vontade de Deus. Antes da queda, tudo que o homem escolhia, todas as suas preferências, olhe para mim, isso é muito importante, agradava a Deus. Todas as suas escolhas, tudo aquilo que o homem decidia fazer, agradava a Deus. Diferente do que é hoje, não é? Quantas coisas nós decidimos, quantas escolhas fazemos e que desagradam a Deus. Eu estou dizendo e afirmando aqui que antes da queda, aquilo que o homem fazia, escolhia, decidia, agradava a Deus, porque ele era reto. Deus o fez assim. Agora veja, o pecado desvirtuou, ou seja, tirou a virtude dessa retidão, alterou isso, deturpou esse quadro no ser humano. O pecado então passou, observe isso é muito importante, o pecado passou a atuar sobre a vontade do homem, que agora tinha uma nova natureza, a natureza caída. Nós estamos falando do que mesmo aqui? Da vontade que foi atingida pelo pecado. E a vontade agora foi impactada pela ação do pecado. Desde então, o coração humano passou a decidir, ou seja, a escolher, influenciado por essa nova natureza pecaminosa. É o pecado que, de certa forma, fala muito alto nas escolhas e nas preferências. Sendo assim, toda escolha humana, ainda que boa, veja só, ainda que boa, justa, correta, a rigor, ela não tem origem em Deus, mas na preferência do coração. Então nós vamos ter aquilo que se chama em teologia de ações boas
de homens maus. Ações boas de homens maus. Porque a ideia é a seguinte: são ações que são corretas, são justas, mas cuja origem não está em Deus, mas no coração pecador. A ação é boa, mas a origem é má. Por isso a Bíblia chama a justiça humana, veja, de trapo de imundícia. Lembram disso? Você não precisa ir lá, mas está lá em Isaías 64:6. A justiça humana, ela é considerada por Deus trapo de imundícia. Se você não se lembra o que eram os trapos de imundícia lá no Velho Testamento, era aquilo que as mulheres utilizam hoje naquele período menstrual, no seu período menstrual, para segurar o sangue. E naquela época lá do Velho Testamento utilizava os pedaços de pano que a mulher fazia uso para evitar que o sangue fluísse e sujasse as roupas. A Bíblia diz que a justiça humana é como trapo de imundícia. Foi o caso ali do rei Ciro, não do diácono Ciro aqui, né? Mas do rei Ciro, lá no Velho Testamento, que fez o que era reto, mas sem conhecer o Deus verdadeiro. Isso está lá descrito em Isaías 45, dos versos 1 a 4, eu coloquei bem enxuto aqui o texto, dizendo o seguinte: assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem tomo pela mão direita. E mais na frente, lá no versículo 4, diz assim: eu te chamei pelo teu nome, e te pus o sobrenome, ainda, grife isso, ainda que não me conheças. Ainda que você não me conheça. A expressão conhecer aqui é um hebraísmo, lá no Velho Testamento, que diz respeito à intimidade. Intimidade. Ciro não tinha nenhuma intimidade com Deus, não tinha nenhum relacionamento com Ele, mas ele é usado por Deus para beneficiar o povo de Israel naquele tempo e naquele período. Então Ciro fez coisas boas, fez, mas a partir de um coração distante do Senhor. Gênesis 4, num episódio entre Deus e Caim, Deus diz a Caim: o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Quer dizer, uma vontade má, uma vontade distorcida, uma vontade atingida pelo pecado, é preciso ter domínio sobre essa vontade, tá certo? Então, veja, o pecado atingiu a mente, atingiu a vontade, mas também atingiu as emoções, humanas. As emoções, elas são resultado daquilo que ocorre nas três áreas humanas: na área espiritual, intelectual e também no próprio corpo. Veja, a emoção, toda emoção, ela é consequência de algo que vem de fora, algo que acontece. Então, algo que ocorre com você, aí você fica emocionado por causa daquilo. As emoções aparecem imediatamente, né? Então, do ponto de vista espiritual, pensando assim, exemplos aqui, pensando num ambiente cristão evangélico, quando alguém ouve um sermão, ou uma palestra, ou pelo menos, eventualmente lendo as Escrituras Sagradas, ou ouvindo um hino, uma música que fala a respeito de Deus, muitas vezes situações assim trazem emoção à pessoa, porque ela entende, percebe ali de alguma maneira Deus falando com ela, e há emoção por conta disso, às vezes um choro, às vezes alegria espontânea ali num momento como esse. Bom, surge a emoção do ponto de vista intelectual, quando alguém está diante de algo que não entendia e aí passa a entender, fica claro aquilo para ela. Isso é muito bom. Eu me lembro do meu filho, um dos dois que eu tenho, quando aprendeu a andar. Ele não sabia andar e de repente aprendeu, deu lá o primeiro, segundo passo, e eu me lembro disso. O Daniel, o primeiro, né, mais velho, ele estava exatamente ali no sofá tentando andar, conseguiu andar e começou a correr de um lado para o outro. E a alegria dele era imensa, porque ele conseguiu aprender. Isso foi uma ação intelectual. E ele ficou feliz, a emoção surgiu nele, porque ele entendeu, compreendeu algo, saiu da escuridão, né? Estava nas trevas, agora tem luz, tudo ficou claro. A emoção veio por conta disso. Ou então, algo material no corpo mesmo. Alguém dá uma batida em você, esbarra em você, e aí você pode ficar bravo ou não, né? Ou então alguém te dá um abraço e aí você fica emocionado com aquele abraço.
Tá certo? As emoções, elas surgem por conta disso. Veja, as emoções, elas produzem o colorido ali da situação vivida, alegria, ódio, ira, medo, satisfação, seja lá o que for. A emoção, ela dá esse colorido todo. O pecado, então, afetou as emoções, centralizando essas emoções no homem e não mais em Deus. Veja que coisa interessante, meus irmãos. O homem, ele foi criado originalmente para sentir prazer em Deus e a partir da sua relação com Deus. O homem foi criado para sentir prazer em Deus, a partir desse relacionamento com Ele, se emocionar a partir daquilo que era a sua junção com o seu Criador. O homem foi criado originalmente para isso. Entretanto, após a queda, o prazer se concentrou no próprio homem, em si mesmo, naquilo que ele é ou naquilo que ele deixa de fazer. A Bíblia vai dizer que isso significa ser o prazer da carne, o prazer da natureza terrena. São as concupiscências. A concupiscência, tá certo? O prazer da carne, o prazer da autossatisfação. Da autossatisfação. Nesse sentido, a gente já tem dito aqui muitas vezes, como é visível hoje, uma grande quantidade de pessoas dentro das igrejas evangélicas. Alguém recentemente, inclusive foi o ministro André Mendonça, que agora foi alçado ali ao Supremo Tribunal Federal, na sua fala, depois de ter sido aprovado pelo Senado, ele fez referência ao fato de que nós temos aqui no Brasil 40% da sua população sendo evangélica. Muito bem, 40%. É muita gente dentro das igrejas evangélicas. Mas nós já dissemos aqui algumas vezes, sem medo de errar, que grande parte dessas pessoas estão dentro das igrejas com um interesse próprio, tentando encontrar alguma solução para os seus problemas pessoais, encontrar satisfação ali que talvez não tenha encontrado em outros locais, em outros ambientes. Estão tentando encontrar numa instituição, numa igreja. Mas a ideia é encontrar, biblicamente falando, encontrar satisfação não na instituição, não na igreja, não naquele ambiente, ainda que seja legítimo, ainda que seja bom, mas é encontrar satisfação em Deus, porque o homem foi criado originalmente para ter prazer, satisfação, alegria no Senhor. Mas isso se perdeu com a entrada do pecado. Agora veja, então nós temos aí esse primeiro ponto. O coração, então, foi o mais atingido pelo pecado, atingindo a mente, a vontade e as emoções. Mas veja, a ideia de religião também teve uma alteração. E aí nós temos um segundo ponto rapidamente. Uma mudança de religião no coração humano. Veja, o homem, ele é estruturalmente religioso. Eu fiz aqui por conta própria uso de uma expressão que eu não sei se eu criei, alguém já deve ter utilizado ela, mas veja, religião estrutural, para fazer aí um paralelo com aquilo que se chama hoje, muito falado, do racismo estrutural que tem aqui no Brasil, ou pelo menos supostamente se tem, supostamente o Brasil tem o racismo estrutural. Agora veja, eu estou dizendo aqui que nós temos, do ponto de vista bíblico, a religião estrutural, porque a religião faz parte da estrutura humana. O pecado, entretanto, mudou essa estrutura original, religiosa. O pecado mudou isso, impactou isso também, mexeu nisso, alterou, desfigurou a religião humana. Veja, originalmente a adoração era exclusivamente a Deus. Com a queda, a adoração se torna plural, com vários objetos de adoração. Antes da queda, o homem adorava exclusivamente a Deus. Depois da queda, ele passa a adorar muita coisa. Criado para ter a Deus como um amor maior e único em seu coração, o homem passou a amar na verdade a si mesmo. E a criar objetos de adoração que de alguma maneira vão na verdade não representar Deus, mas representá-lo. O homem, continua aqui, ele se tornou um idólatra, substituindo o amor de Deus por outros amores, porque a ideia é essa, é amar a Deus sobre todas as coisas,
Não é esse o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. O maior amor que um homem deve ter na sua vida não é a sua esposa, a sua família, o seu trabalho, não é o cuidado com a sua saúde. Todas essas coisas, de novo, são lícitas, são corretas, mas o maior amor que Deus espera que o homem tenha no seu coração, que Deus espera, é por Ele. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas com a queda isso mudou. O homem antes da queda adorava exclusivamente a Deus, levantava suas mãos exclusivamente para o Senhor. Mas depois disso, mudou-se a situação, o cenário. Observe o seguinte aqui: o ídolo é uma representação da divindade, o que é proibido por Deus. Você sabe disso, lá nos 10 mandamentos está lá. A adoração de ídolos é fortemente vetada por Deus. Deus tem ojeriza de um negócio chamado idolatria. Deus tem ojeriza disso. A coisa que Deus mais desaprova enquanto comportamento humano é a idolatria. Mas por que Deus odeia a idolatria? Por que Deus veta a idolatria? Por que Deus proíbe? Olha, porque Deus já tem o seu representante nesta terra. Esta é a resposta. A idolatria faz com que existam outros representantes de Deus, de um ser divino, não é isso? Lembram-se de Atenas, quando lá no capítulo 17 de Atos, Paulo chega na cidade e vê um número imenso de deuses ali. E aí Paulo vai dizer para aquele povo: olha, eu estou apresentando a vocês aqui o Deus desconhecido. Não tem nenhuma estatueta representando esse. Então eu quero apresentar o Deus desconhecido a vocês. O homem, ele constrói uma infinidade de deuses, não exatamente ídolos como temos hoje, representados às vezes por alguma figura. Mas a idolatria, ela se caracteriza por qualquer coisa que seja colocada no lugar de Deus. Agora veja. A idolatria, ou o ídolo, ele representa uma divindade. Ele representa Deus. Mas Deus já estabeleceu quem é o seu representante. E quem é esse representante? O homem. Deus já fez isso. O homem foi criado à imagem de Deus. Observe a expressão, imagem e semelhança, está lá em Gênesis 1:26. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. O próprio homem é representante de Deus, governando e cuidando de toda a criação. Sendo assim, que fique muito claro isso, meus irmãos, Deus já definiu o seu representante nessa terra, o próprio homem, e este homem deve adorar única e exclusivamente o seu Criador. Não há necessidade nenhuma de outros representantes. Já existe um, que é você e que sou eu. E Deus nos fez a imagem e semelhança deles, para nos representarmos, para o representá-lo aqui nessa terra, para cuidar de toda a criação. E às vezes nós temos homens, pessoas adorando outras pessoas. E aí você está adorando alguém ou algo que não é para ser adorado. É para adorar exclusivamente a Deus. Finalmente, a queda, meus irmãos, deu origem a um conflito entre mal e bem, entre aquilo que é perfeito e imperfeito, entre aquilo que é justo e ímpio, aquilo que é santo e impuro. O mal, ou a queda, ela deu origem a um conflito entre luz e trevas. Entre luz e trevas. Eu queria, por favor, que você abrisse em Efésios capítulo 5, versos de 8 a 13. Efésios 5, de 8 a 13. Diz lá o seguinte, a partir do versículo 8: Pois outrora, lá no passado, erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz.
Veja, de novo, a queda, ela atingiu o coração humano, a sede da vida humana. O coração trouxe um problema na relação do homem para com Deus, na sua religião. Por causa da queda, o homem deixou de adorar a Deus e passou a adorar a si mesmo, e adorar objetos no lugar de Deus. A queda trouxe essas consequências, mas trouxe finalmente um conflito entre luz e trevas, entre certo e errado, entre justo e injusto. Veja, o reino das trevas, e nós temos pelas Escrituras Sagradas isso como realidade, o reino das trevas. Colossenses 1,13 afirma, através de Paulo ali, que Deus nos tirou do império das trevas. Então veja, o império das trevas, o reino das trevas, tem como característica, atenção aqui, falsidade. No reino das trevas, o uso da mentira é recorrente. A mentira é a principal referência no reino das trevas, no império das trevas, a mentira. Até porque Satanás é o chefe desse império. João 14, 2 Coríntios 4 diz que o diabo é o pai da mentira, é o príncipe desse mundo. Você já sabe disso, ou pelo menos tem isso na sua lembrança, ainda que talvez não diga, mas eu quero reafirmar isso e lembrar você disso. Quem é que, do ponto de vista humano, conduz este planeta, este mundo, as ações humanas? Satanás. É ele quem faz as regras desse mundo, e as pessoas seguem essas regras. Agora veja, rapidamente aqui, é uma grande mentira a dicotomia entre sagrado e secular. Eu já disse isso aqui outras vezes, e vou repetir. Muitos cristãos separam aquilo que é sagrado e aquilo que é secular. Uma coisa é sagrada, outra coisa é secular, né? Então, por exemplo, ir ao cinema, ou jogar uma partida de futebol, ou qualquer coisa desse tipo, né? Ler um jornal, assistir televisão, essas coisas são seculares. Um passeio com a família, isso é secular. O que é sagrado? Sagrado é ir na igreja. Sagrado é fazer uma oração antes de comer, isso é sagrado, né? O momento de ler a Bíblia em casa, isso é sagrado, isso é um momento sagrado, mas as outras coisas não são. Veja, eu estou dizendo que nós vivemos no império das trevas, e no império das trevas o que impera é a mentira, e isto é uma mentira, a divisão, a dicotomia entre sagrado e secular, porque para as Escrituras Sagradas, para o crente em Jesus Cristo, para aquele que foi alcançado pela cruz de Cristo, só existe sagrado, só sagrado, tudo é sagrado, porque tudo que fazemos, tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que falamos, está debaixo da esfera do relacionamento com Deus. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para glória de Deus, tudo. Então, cada palavra que sai da sua boca é sagrada, mesmo quando você está conversando a respeito de assuntos aleatórios, de esporte, ou trocando receitas com alguém, é sagrado. Tudo aquilo que você pensa deve ser sagrado, todas as suas ações e atitudes, decisões e escolhas são sagradas, porque todas elas devem ser feitas para Deus. Sagrado, não tem nada que separar sagrado e secular, isso é mentira do diabo. Caminhe um pouquinho mais à frente. É necessário estar muito atento, meus irmãos, à força e ao poder do pecado, porque o pecado está presente no mundo, distorcendo a nossa realidade. O pecado é algo que não apenas está dentro de nós, paira, eu diria, no ar. Respiramos isso. E veja, não raras vezes cristãos caem nas armadilhas deste mundo tenebroso. Essa é uma expressão que Paulo usa lá em Efésios.
Mundo tenebroso. O que é um mundo tenebroso? É um mundo de trevas, um mundo sem luz. E muitos cristãos caem nas armadilhas do diabo, nas suas mentiras, nas suas lorotas. É preciso estar atento a isso, a estas coisas que o diabo ensina, através de mídia, de internet, de televisão, de livros, seja onde for, de conceitos familiares, de conversas com amigos, de valores e princípios que são apresentados nas escolas, desde pequenininho. É preciso ter cuidado com isso. É preciso estar muito atento, porque nós vivemos num mundo onde a mentira impera. Cuidado, eu digo aqui, olhando para Efésios 4, crentes não devem viver como se fossem ímpios. Eu queria que nós lêssemos aí Efésios 4, do 19 ao 24. Efésios 4, de 19 a 24, diz lá o seguinte: os quais tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez, com toda a sua força, cometerem toda sorte de impureza. Mas veja o verso 20: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Quando vocês se converteram, a coisa mudou. É isso que Paulo está dizendo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. Então Paulo está dizendo, se você se converteu, a coisa é assim. Versículo 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Agora atenção, aonde está a verdade? Na palavra de Deus. Então justiça e retidão, você e eu vivemos e viveremos a partir da compreensão da palavra do Senhor, do estudo bíblico dela, de meditarmos nela e de praticarmos aquilo que ela diz, porque ela é a verdade. A partir da verdade, nós nos distanciamos da mentira ou das mentiras que Satanás propõe. A partir da verdade, nós ficamos longe daquilo que são os valores e princípios deste mundo. Jesus disse para os seus discípulos: não rogo que os tires desse mundo, mas que os livres do mal. A ideia é, permaneçam nesse mundo, permaneçam no império das trevas, permaneçam nesse conjunto de valores e princípios absolutamente distantes do Senhor, mas permaneçam isolados no seu comportamento, na sua maneira de pensar e na sua maneira de falar. Vocês devem ser diferentes daquilo que o mundo propõe, do comportamento, fala e pensamento. É diferença. A igreja, o corpo de Cristo, os crentes, eles são diferentes do mundo, porque os valores são outros, os princípios são outros, as instruções são outras. No reino da luz, a verdade impera. No reino das trevas, o que impera é a mentira. O chefe do reino das trevas é Satanás. O rei do reino das luzes, ou da luz, é Deus, é o Senhor. Você, como crente em Jesus Cristo, você não deve seguir aquele que comanda as trevas. Você deve seguir aquele que é o rei dos reis, o rei de todos. Apesar da influência das trevas, a luz, ela sempre tem poder para nos libertar. E é disso que falaremos no próximo domingo. Redenção. Lembram-se dos 3 pilares que sustentam a cosmovisão bíblica: criação, queda e redenção. Criação, queda e redenção. No domingo que vem falaremos sobre a libertação que Deus promove e propicia no meio do reino das trevas, a redenção. A queda, eu concluo aqui então dizendo, a queda inseriu o homem num mundo absolutamente artificial, pecador, num mundo falso, cheio de mentiras, no qual o príncipe é Satanás, no mundo onde Deus deixou de ser o centro
para o homem ocupar esse lugar. No mundo de hoje, quem é centro é o homem. Deus é o coadjuvante. Nesse mundo a coisa é assim. Portanto, nos preparemos para lutar contra o pecado, conhecendo a origem desse pecado, como conhecemos hoje, e os seus efeitos. Que o Senhor nos abençoe assim, que o Senhor nos guarde e nos proteja. Amém, queridos? Amém.